No Brasil, vou repetir esse argumento muitas vezes, nós temos a mais perversa distribuição de renda de todas as economias organizadas do mundo. Agora vamos juntar as três condições, fora outras tantas, e a taxa de câmbio, que é um pouquinho mais complexo. As economias de vanguarda com a qual nós somos obrigados a competir se financiam a juro negativo e a personalidades de capital absolutamente exóticas, operam na ponta do processo tecnológico enquanto nós estamos retardando e piorando a nossa maturidade tecnológica. O Brasil está retrocedendo nessa área e tende a se apresentar para a competição com mega escala. Junta esses três fatores e bota para competir com uma economia estrangulada no financiamento, retardada tecnologicamente e obrigada a pequena escala, porque 7 em cada 10 empregos no Brasil são germinados por pequenas empresas. Não fica um, meu irmão. E aí você começa a entender os números do Brasil. Nos últimos 3 anos, só para tomar os últimos 3 anos, 13 mil indústrias foram fechadas no Brasil. 220 mil pontos de comércio foram fechados no Brasil. 63 milhões de brasileiros estão hoje humilhados com o nome no SPC. Mais de 5 milhões de micro e pequenas empresas estão negativadas no Serasa, indo para a falência também. O empresariado nacional brasileiro está devendo 3 trilhões de reais. E esses 3 trilhões de reais, 600 bilhões de reais já estão atrasados. E os bancos se retraíram porque nós, criminosamente, ao longo dos últimos 20 anos, permitimos que o sistema financeiro brasileiro fizesse o que nenhum país do mundo capitalista jamais admitiu. No Brasil, 82% de todas as transações financeiras estão concentradas nas mãos de 5 bancos apenas. Só para vocês terem ideia, nos Estados Unidos brigam pelo consumidor, pelo cliente, 5 mil bancos. E a forma da briga de 5 mil bancos é baixar juro, é baixar tarifa, é tratar o cliente com o mínimo de decência. Nos Estados Unidos, você paga 17,5% de juro no cartão de crédito marca Visa ou American Express, que são marcas americanas. No Brasil, você paga 486% de juro pelo mesmo Visa e o mesmo American Express, porque o governo brasileiro, desde o Fernando Henrique, está entregue ao controle do sistema financeiro e do rentismo. Essa é a cruel realidade. Nós chegamos, então, a um ponto em que, acredito, justificada a necessidade de que o país não pode se guiar nesse mundo de procelas e tormentosas questões e complexos desafios, pelo laissez-faire, pelo vai que dá, a ideia de vamos praticar aqui uma agenda do bom moço internacional, que nós vamos ser salvos da nossa tragédia nacional pelo capital estrangeiro. Isso nunca aconteceu. Todos os países que se desenvolveram, pouco importa a retórica ou a institucionalidade, obedeceram a estratégias coordenadas entre governos empoderados, iniciativa privada convergente com a hegemonia da estratégia de desenvolvimento pactuada ou imposta, porque nem sempre é em regime democrático, e fizeram aposta em gente. Aposta em gente significa educação de qualidade massiva, em que o Estado é o responsável por prover. Não necessariamente sozinho, mas é ele o responsável por prover o resultado de qualificar o seu capital humano. Pois bem, qual é o projeto para o Brasil? Eu penso que nós precisamos sair do disse-me-disse, da fuxicalhada, de discutir as maluquices da Damares, né? Se criança deve usar, se menino deve usar rosa, não sei o que e tal, pouco me importa qual é a cor, eu sou daltônico, inclusive, para me ajudar no argumento, né? E discutir o que interessa. Não personalidades exuberantes, salvadores da pátria, eles não existem. Isso tudo é ilusão de ótica. Nós precisamos discutir um projeto nacional de desenvolvimento e isso tem que ser a partir da realidade brasileira, o aqui e agora brasileiro. Eu estou propondo, para melhorar no debate, que nós compreendamos as premissas estratégicas de quem quiser formular um modelo e ter capacidade de implantá-lo mandando no seu próprio nariz. Primeiro, em linha com a experiência internacional, sem falta, parece que o que explica desenvolvimento é uma premissa de pelo menos 3 colunas. Nas 3 nós estamos com um problema sério no Brasil. Primeira coluna: jamais prosperou um país que, para sustentar sua prosperidade,
seja assentada na ilusão do capital dos outros. É invariável na experiência exitosa da humanidade que todos os países que se desenvolveram na história da humanidade e na geografia econômica contemporânea, que a base do capital que sustenta esse desenvolvimento é o capital nacional, não é o capital estrangeiro. Isso não quer dizer banir o capital estrangeiro. Quer dizer que quanto mais alto seja o nível de poupança do país, do seu próprio recurso, melhor é a qualidade do capital estrangeiro que vem a ele se associar. Também ninguém precisa ser economista para entender a psicologia do gerente de banco. Se você tem um saldo muito alto, o gerente de banco lembra do dia do aniversário da sua mulher, né? Manda uma cesta de Natal para você e tal. Se você está com um cheque especial furado e precisa conversar um pouco, ele não pode receber porque está em reunião. É a mesma coisa. Se o país tem alto nível de formação bruta de capital, de poupança doméstica, do seu próprio dinheiro, o melhor capital estrangeiro é o que se interessa, porque você vem sem correr risco de liquidez, sem correr risco de segurança, não é? Tendo a possibilidade de se associar a um cliente sólido. Pois bem, o Brasil tem um precaríssimo nível de capital doméstico. O capital doméstico no Brasil hoje está decaindo e está ancorado em ridículos 14% do PIB. Mal comparando, é como se nós brasileiros produzíssemos 100 riquezas por ano e consumíssemos 86% de cada 100 dessas riquezas, sobrando só 14 para a gente fazer aquilo que tem que ser feito. Como nós temos uma dívida que está levando algo ao redor de 11% do PIB, não tem capital para sustentar o desenvolvimento brasileiro. E por aqui também nós vamos entendendo a tragédia da estagnação e do retrocesso econômico que nós estamos sentindo. Porém, o animador é que, ao contrário do mito neoliberal, o nível de formação de capital doméstico de um país não é consequência fatalista do acaso. Não é uma coincidência que vai acontecer do jeito ou de outro, conforme Deus abençoou ou não abençoou. Claro que Deus é bom sempre abençoar, e o Brasil tem o Cruzeiro do Sul, lembrando permanentemente, né, que a nossa sina aí com a cruz. Porém, para nossa satisfação, ou pelo menos para atenuar a nossa angústia, eu afirmo com muita convicção de que o nível de capital doméstico, o nível de formação do capital de um país, é consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito, faz numa direção ou na outra. E a política é uma variável absolutamente dinâmica. Se nós preservarmos o ditado democrático, e essa é a primeira grande questão que o Clube de Engenharia coloca, nós temos que nos ombrearmos todos. Eu não vejo, mas é preciso, sendo quem somos, tendo a história que temos, que a gente bote as barbas de molho e tenhamos clareza de que a transgressão da institucionalidade democrática nos encontrará na resistência, com a arma que for necessária, com a disposição que for necessária para defender a democracia brasileira. Por quê? Porque democracia é a linguagem a política é a linguagem da democracia. Portanto, se eu estou dizendo que a primeira grande coluna de sustentação de um projeto é entrar numa dinâmica de levantar a poupança nacional para dar lastro, para dizer de onde é que vem o dinheiro para financiar nossos objetivos ambiciosos, e a política é capaz de fazer isso, eu preciso preservar a política. Eu preciso recuperar, dignificar, qualificar, fazer que o jovem volte a entender que a política é a única saída. E não por acaso o neoliberalismo sataniza, pega o mau exemplo, generaliza, para todo dia deformar na cabeça das nações a compreensão de que a política é o poder do povo, para que, não tendo o povo crença na sua própria capacidade de mudar seu destino, aceite as transações tenebrosas dos gabinetes de ar-condicionado de Brasília e suas tramas terríveis, que já estão começando de novo. Vou abrir um parênteses, porque eu acho que a gente tem obrigação, qualquer que seja o preço e o desgaste, de não deixar essas coisas acontecerem impunemente. O senhor ministro Toffoli, data máxima vênia, presidente do Supremo Tribunal Federal, não pode confraternizar com os políticos se acertando pacto, seja de que natureza for. Por quê? Por quê? Por quê? Simples assim. Porque na funcionalidade da democracia, a última palavra acreditada e respeitada deve ser a do judiciário.
Se o governo quer fazer um conjunto de mudanças, que ele se acerte na política, ele está autorizado por 57 milhões de brasileiros, que são irmãos nossos, que se acerte na política. Mas se ele transgredir os princípios da Constituição, quem vai julgar? O Supremo Tribunal Federal. Como que está fazendo o presidente do Supremo Tribunal Federal na mesa dos políticos, acertando o pacto? Não pode. É preciso deixar claramente isso, posto que não vamos aceitar esse tipo de constrangimento que deforma e leva o Brasil para o rol mesquinho das repúblicas de banana. Então, a elevação da formação bruta de capital, Pedro, você me interrompa aí se eu estiver falando demais, se desenha a partir de institucionalidades que a política faz ou deixa de fazer, tinha dito já. Há algumas pistas. Por exemplo, o sistema tributário. O sistema tributário brasileiro é o sistema tributário que eu conheço, eu sou outrora professor de Direito Tributário na universidade, é o sistema tributário mais regressivo do mundo. Regressivo significa o quê? Nós cobramos muito mais imposto de quem pode pagar menos e muito menos imposto de quem pode pagar mais. E isso é um dos fatores que deprime a poupança do país. Nós cobramos muito mais tributação sobre o investimento, bens de capital, por exemplo, do que cobramos sobre a retenção especulativa de lucros e dividendos, sobre os quais cobramos nada. E o Brasil, volto a dizer, tecnicamente, nós temos como superar, Raimundo, o déficit primário brasileiro, que parece o grande flagelo da retórica oficial, todo mundo com a faca no pescoço para aprovar uma reforma da Previdência mal estudada, estúpida, injusta, quando você tem assim, tecnicamente, em linha com as melhores práticas internacionais, o mesmo dinheiro ouvindo a conversa. Qual seja, o imposto sobre lucros e dividendos, só o Brasil e a Estônia, um minúsculo país do leste europeu, não cobram. O imposto sobre heranças grandes no mundo cobra 40% em média, o Brasil cobra 4%. As renúncias fiscais, feitas sem critério nem de política industrial e de comércio exterior, nem de estímulo à alocação regional de investimento, nada. Puro e simples clientelismo, não raras vezes obtido à custa de propina ao longo dos últimos anos todos. As renúncias fiscais no Brasil custam por ano 386 bilhões de reais. Se nós, teoricamente, renegociássemos, sem maiores traumas, 20% desses 386 bilhões de reais por ano, todo o problema da Previdência sumiria no primeiro ano. Só para vocês verem a que senhor nós queremos servir. Isso não quer dizer que não devemos debater a Previdência. Sim, na lógica de formação bruta de capital, há um grande debate a ser feito na Previdência Social. Nós do PDT não somos daqueles que queremos ver os circos pegar fogo para rir da cara do palhaço. Porque nós estamos muito convencidos que nesse caso o palhaço somos nós mesmos, o povo brasileiro. Portanto, nós queremos discutir o problema da Previdência. Só que o problema da Previdência no Brasil não pode ser resolvido 83 de cada 100 reais do sacrifício pesando sobre quem ganha até 2 salários mínimos. Preservando privilégios absolutamente inexplicáveis, enquanto se mente no universo caótico da internet, que estão moralizando que político agora só vai ter R$ 5.800, isso é mentira. A aposentadoria especial dos magistrados, dos políticos, apenas mudou o prazo, mas o valor não é R$ 5.800, continua sendo os R$ 26 mil. Agora, por exemplo, a aposentadoria dos militares, eu tenho muito respeito pelos militares, mas estou provocando, porque não é razoável que um governo que tenha 9 ministros generais, 122 oficiais superiores em diversas hierarquias do governo, deixe o país ser entregue aos interesses estrangeiros de forma tão vergonhosa como está sendo feito. E nós precisamos pôr em debate números. A aposentadoria dos militares custa ao governo brasileiro 47 bilhões de reais por ano. E eles contribuem com 3. Portanto, o déficit nos militares é de 44 bilhões de reais por ano. Agora o Bolsonaro aumentou, na proposta de reforma, um pouquinho a contribuição deles, que segue sendo menor do que todos. Aumentou um pouquinho a idade, que segue sendo 10 anos menor do que a de todos. E aumentou na mesma hora a reestruturação da carreira, aumentou os salários. Algumas categorias em 124% agora.
Ou seja, um general saiu de 22 mil para 30 mil reais, não que não mereça 50, 60, 70 mil, mas agora, quando se está propondo na mesma lei fazer o benefício de prestação continuada que se destina ao mais miserável dos brasileiros, que não tem saúde, não tem condição de contribuir, que é um salário mínimo, para passar para 400 reais o benefício de prestação continuada, isto não é razoável e nem tolerável. Por essa razão, mas discutir a formação bruta de capital num redesenho previdenciário, nós topamos. Desenhar um mercado de capitais. Todo dia nós ouvimos na televisão que a bolsa subiu, que a bolsa desceu. O que eu queria ouvir era, pode furar o meu olho com uma empresa brasileira que tenha nascido com a capitalização feita em bolsa. Bolsa de valores no Brasil é um cassino. É um cassino movido à informação privilegiada, à fraude, que é o que tem acontecido no Brasil. Não há uma empresa sequer que no Brasil se capitalizou investindo, quer dizer, capitalizando via inversão em bolsa de valores. Nenhuma sequer. Isso é preciso ser redesenhado, porque um regime de capitalização público vai precisar de um mercado de capitais bem regulado, administrado com severidade e com punições exemplares aos especuladores que dominam a cena brasileira. A segunda grande coluna de um projeto nacional de desenvolvimento, de novo, em linha com a melhor experiência internacional, pouco importa a retórica, pouco importa o desenho institucional, as línguas que variam, mas é invariável de fato que você, por detrás de toda a experiência de sucesso desenvolvimentista no mundo, você vai encontrar uma agressiva coordenação estratégica entre governos empoderados, empresariado, empreendedores convergentes com consenso ou com a hegemonia estabelecida para o desenvolvimento e um sólido investimento em gente. Essa coordenação estratégica, de novo, abomina essa ideia do laissez-faire que nos governa hoje. Então, a ideia de destruir o governo, de desmontar o Estado, de enfraquecê-lo, nos deixa na contramão da experiência de sucesso de todos os países. Alguém pode me desafiar com o experimento ultracapitalista norte-americano. Esse é o melhor de todos os exemplos. Retórica à parte, alguém aqui acredita que a América do Norte seria o que é, sem a virada do New Deal, que foi a grande resposta keynesiana à depressão de 29? Não existiria. Alguém imagina que a América seria o que é, modernamente, se não fosse o extraordinário esforço de reconversão industrial que ela provocou a partir da estrutura que a preparou para ir para a guerra tardia na Segunda Guerra Mundial? Não seria. Mas mais modernamente, alguém imagina que a América do Norte seria o que é, sob o ponto de vista de grande potência internacional, sem a coordenação de um governo que gasta mais do que qualquer governo do planeta Terra em defesa, financiando a corrida aeroespacial, ou financiando a inovação e os domínios tecnológicos da área de saúde, para ficar nos 3 mais importantes. Tudo isso nos Estados Unidos é financiado pelo dinheiro público. Sabe onde nasceu a internet? Nasceu numa universidade americana, financiado pelo exército americano. Então eles ensinam o liberalismo para os outros, ensinam que o Estado dos outros deve ser mínimo, ensinam que o Estado deve ser demitido de qualquer intrusão no domínio econômico, enquanto na prática fazem exatamente o oposto. Sendo que agora, com Trump, o argumento ficou mais fácil ainda. O Trump acabou de impor uma restrição alfandegária de 25% de imposto para todos os produtos chineses que a América do Norte impõe, enquanto estão propondo para nós destruir as nossas proteções aqui industriais e entregar nossas riquezas ao capital estrangeiro. Então, isto é fatal, e isso é o que faz a China, fica óbvio. Tudo que a China fez, eu dou exemplo para vocês. Em 1980, a China representava 1% do comércio do mundo, com 700 milhões de habitantes. O Brasil representava 1%, igualzinho com a China, com 160 milhões de habitantes. Ou seja, nós éramos um país relativamente muito mais rico do que a China ontem, em 1980. Hoje, a China representa 12% do comércio do mundo, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, e o Brasil representa os mesmos 1% do comércio mundial de 80, com os 200 milhões de habitantes. Com as mesmas condições de oportunidade e crise que o mundo experimentou, a China explodiu e o Brasil ficou. E o problema, portanto, é aqui. Na verdade, o Brasil destruiu essa coordenação estratégica, não tem projeto, não compreende o caminho. E o terceiro grande pilar, a terceira grande coluna,
e é tão ou mais grave ainda do que os outros dois, é que jamais prosperou, se desenvolveu nenhum país do mundo que não haja ali clara a antecedência de um poderoso, crônico e sistemático investimento em gente. O Brasil hoje está decadente em relação à educação. O Brasil hoje tem metade da escolarização da Argentina. O Brasil hoje tem menos da metade da escolarização de Cuba, que é um país mais pobre do que o estado do Ceará. O Brasil hoje tem 16 garotos de 18 a 25 anos matriculados no ensino superior. A Colômbia tem 42. Ou seja, se nós quisermos falar sério em desenvolvimento, se nós queremos falar sério em projeto nacional, é preciso tomar a decisão real, verdadeira, que se deve espelhar nos orçamentos e nas práticas dos governos em relação a emancipar nossa juventude, nossa criançada, nossas inteligências com uma educação, uma ciência e tecnologia absolutamente diferentes do que estamos fazendo hoje. E eu estou citando Cuba, Colômbia e Argentina para mostrar que isso é um desafio que o Brasil pode perfeitamente praticar se a equação distributiva não for tão violentamente perversa como é hoje. 51% do orçamento para financiar a especulação financeira e menos de 4% do PIB para a educação. Então isso mostra claramente que é uma questão de guerra política na questão do conflito distributivo. Porém, um projeto nacional com estas ambições tem que começar no Brasil aqui e agora. E aí nós temos um problema. Para não ficar, eu estava dizendo ali na reunião com na chegada na hospitalidade ali com a direção do Clube de Engenharia, que eu todo dia de manhã acordo com um imenso pulso depressivo e uma imensa revolta. Aí eu cuido ali, na hora do café, eu cuido de transformar a minha decepção, minha frustração, né, em revolta. Aí eu saio para a rua. Né? Portanto, não se permitam deprimir. Mas vejam bem, do ano 80 para hoje, o Brasil cresce pífios 2,2%. Com ilusões consumistas que logo se dissipam em frustrações terríveis. A ilusão consumista do real com Fernando Henrique, quebrou o Brasil 3 vezes. A ilusão consumista, não digo que não seja bem intencionada, do Lula, e mais longeva do que a do Fernando Henrique, sem nenhuma dúvida, mas acabou na tragédia do governo Dilma, que quebrou o país. E estamos agora, esse modelo não é mais praticável. Mas na prática é o seguinte, o resultado é que 2,2% ao ano é a média de crescimento do Brasil do ano 80 para cá. E a nossa população cresce 1,7% ao ano no mesmo período. Ou seja, teoricamente nós estamos mais ou menos parados desde o ano 80. Se as nossas instituições de distribuição de renda fossem perfeitas, nós estaríamos parados. Mas o Brasil, ao longo desse tempo, produziu a mais perversa desigualdade na distribuição de renda entre todas as economias organizadas do mundo que eu me dou a estudar. No Brasil, 5 pessoas acumulam fortuna equivalente às posses de 100 milhões de brasileiros. E sobre eles não pesa tributação nenhuma. Essa é a grande questão que nós estamos para discutir. O resultado prático é que o Brasil, na última década, se nós não crescermos 6% ano que vem, e nem o mais louco dos bolsomínios imagina nada parecido com um terço disso, o Brasil terá experimentado na última década, 2010, 2020, a pior taxa de crescimento dos últimos 120 anos. E por que eu falo isso? Ora, porque crescimento econômico é a premissa do desenvolvimento. Não é só crescer que desenvolve, mas a premissa do desenvolvimento é o crescimento. Porque você distribuir renda sem crescer é sangue. Você vai ter que tomar de alguém e imediatamente transferir para outrem. É muito mais difícil do que você ter uma dinâmica de distribuição de renda em expansão da economia. Se a gente não expande a economia acima do crescimento da juventude que chega ao mercado de trabalho e acima dos ganhos de produtividade que a modernização forçada impõe aos processos produtivos, uma colheitadeira destrói 76 empregos e ninguém vai pedir de volta, né, o tempo do trabalhador braçal no corte de cana. O camarada mete uma catraca eletrônica no ônibus, acabou metade dos empregos do ônibus, que é o trocador e o motorista.
Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. E se você quer continuar se informando, dá uma olhada no nosso último vídeo que está aparecendo aqui na tela.